Paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Olha, quero trazer uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. Olha o que é que diz o versículo 16 de Mateus, capítulo de número 4. Diz dessa forma: o povo assentado em trevas viu uma grande luz. E para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, ela mostra a condição que se encontra a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que diz aqui o versículo. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E para os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso fala da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que Jesus falou em João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, ou seja, viram uma grande luz. Louvado seja Deus. Isso tratando de toda a humanidade. Porque diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo de número 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o homem estava destinado à condenação eterna. Eles estavam, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, se Jesus não tivesse pagado o preço de resgate pelas nossas vidas, nós estávamos condenados. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 6, capítulo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o povo que estava assentado em trevas viu uma luz, ou uma grande luz. Louvado seja o nome do Senhor. E eu abrindo a Bíblia em Lucas, capítulo de número 2, nós vamos ver aqui o versículo de número 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Louvado seja o nome do Senhor. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em um pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 8 diz: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e aguardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Louvado seja o nome do Senhor, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E
Isto vos será por sinal. Achareis o menino envolvido em pano e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então os que estavam assentados em trevas viam uma grande luz. Esta luz é o Senhor Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o anjo Gabriel aparece a Maria e diz: agraciada, bendita seja entre todas as mulheres, porque dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E esta promessa estava vaticinada pelo profeta Isaías no capítulo de número 7. Olha só o que é que diz o profeta Isaías, há 730 a 740 anos antes de se cumprir, louvado seja o nome do Senhor, esta profecia. Isaías capítulo de número 7, louvado seja Deus. Versículo de número, acho que é o 14, Isaías 7, 14, diz dessa forma. Louvado seja Deus. Deixa eu procurar aqui para ler. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 9 de Isaías, e o versículo de número 6, também vai dizer o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aí que o profeta Isaías, já profetizando acerca de Jesus 730 a 740 anos atrás. E agora cumpriu-se em Lucas capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor, aonde Maria dá à luz ao menino Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que Jesus ele veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância, para nos salvar. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que o homem venha se gloriar. A nossa salvação, ela vem de Jesus Cristo. Ele é que é o nosso Salvador. Ou seja, Deus envia a salvação ao homem e o homem, com a resposta pela fé, abraça a salvação. Ou seja, nós só seremos salvos se nós abraçarmos a salvação pela fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós vamos ver aí que Jesus, ele veio ao mundo, viveu 33 anos aqui na terra, né? O seu ministério iniciou-se aos 30 anos de idade, durou mais ou menos 3 anos e 6 meses o seu ministério aqui na terra. Depois ele foi morto na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e depois ficou na terra ainda mais ou menos um espaço de 40 dias e depois ele foi assunto aos céus. Agora se Jesus foi aos céus, como nós seremos salvos? Jesus deixou seus apóstolos para propagar o evangelho. Louvado seja Deus! E posteriormente todos aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, terão esta incumbência, esta responsabilidade de propagar o evangelho para que o evangelho alcançasse as vidas
e salvassem. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. Então o evangelho de Jesus, ele mostra que nós precisamos abraçar a salvação pela fé. Como diz Paulo aos Romanos 10, 17, de sorte que a fé, ela é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os que estavam assentados em trevas, viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra possa te ajudar a você entender de que nós precisamos alcançar a salvação. E nós só alcançaremos a salvação através da fé. E a fé só vai ser adquirida através de ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês, e que esta palavra possa te ajudar a você entender que você precisa se salvar. E só quem pode nos salvar é a pessoa bendita de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal, que você passe a se inscrever, assiste os vídeos, viu? Dê um like, compartilhe, e isso vai não só nos ajudar nesse canal, mas também você será um participante desse trabalho que é propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.